Como pode Deus encarnar? Deus virar um homem como nós? Nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso dia de hoje, dia 105 da nossa caminhada, de 365 dias com o Pai. Versículo que nós vamos ler, na verdade eu quero ler um pouquinho do contexto, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Já peço desculpa pelo meu nariz tampado, pelo que parece, tudo indica, né? Voltou aqui o meu nariz tampado, então eu tô só com uma ainda meio encarracado aqui no meu peito, tá bom? Um pouquinho do meu nariz tá tampado, então desculpe a minha voz nasalada, beleza? Então, Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Antes da gente entrar no texto, só para me dar um pouco de contexto para você. Lucas, então, ele junta os relatos daqueles que andaram com Jesus, daqueles que viveram próximo a Jesus. Lucas, ele foi um médico e ele escreveu 2 livros da Bíblia. Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreveu também o livro de Atos. Atos, que é na sequência. Na verdade, esses 2 livros, eles são um livro só, registrado por esse médico, tá? E esse relato que a gente vai ler, provavelmente Lucas, ele pegou da própria Maria. Ele pegou dessa moça chamada Maria, ela contou como é que foi o nascimento de Jesus, tudo que envolveu isso. E ele registrou para nós. Olha que interessante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha que legal. Olha como é que começa esse relato. A cidade de Nazaré, já começa aqui a gente entender um pouco do contexto. Nazaré não era a capital, era um lugar periférico ali no país de Israel, tá bom? E sendo um lugar periférico, não era um lugar de destaque. As pessoas não entendiam que de Nazaré viessem coisas boas. E Deus escolhe justamente esse local para nascer ali o Salvador. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Então Maria, ela era virgem. Era uma adolescente, essa menina era. Mais ou menos uns 13, 14 anos, era a idade em que as mulheres se davam em casamento naquele contexto. Então era uma adolescente, ela estava prometida. É como aquele período em que pré-nupcial, né? Por exemplo, eu numa semana me casei no civil, daí tem aquela próxima semana e a gente vai casar no religioso, né? Seria mais ou menos isso, se a gente comparasse com os nossos dias, né? Aquela semana ali, esse período que a Maria estava vivendo junto com José. Pré-nupcial, já havia sido firmado um acordo entre eles e agora só faltava a consumação do casamento, beleza? Então estava nesse contexto. E um detalhe aqui que fala Lucas, que José era descendente de Davi. Tanto Maria como José eram descendentes de Davi. E Davi foi foi o principal rei de Israel no passado, né? E a Davi foi prometido que um dos seus descendentes reinaria para sempre. Então, Davi e José eram da linhagem de Davi. Então está tudo se encaminhando para concretizar as profecias que desde o livro de Gênesis, lá no comecinho, quando Deus promete que um dos descendentes de Eva, né, pisará a cabeça da cobra e a cobra morderá o seu calcanhar, isso está ali no proto-evangelho, lá no comecinho da história da humanidade. Deus já havia prometido que um dos descendentes de Eva seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Está falando de Jesus. E aqui depois Deus promete a Abraão também que um dos seus descendentes, que a sua descendência, né, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus está citando ali que há de vir um ali que vai abençoar todas as famílias da terra. Depois Davi também tem a promessa de novo da sua descendência, seu reinado, e aqui a gente vê a concretização dessas profecias, a encarnação de Deus. O nome da virgem era Maria. Versículo 28. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então ela foi escolhida, uma moça que foi escolhida. Certamente era uma moça diferenciada, mas nada demais o texto fala a respeito de quem era Maria.
E note que o evangelista Lucas, ele não dá enfoque em Maria. Maria, ela não tinha essa posição que hoje as religiões dão para Maria, né? Principalmente a religião católica, né? Coloca Maria num pedestal. Lucas não coloca ela num pedestal, simplesmente diz que ela foi agraciada, né? Foi uma moça que foi tocada pela graça de Deus. Agraciada, né? Pela graça de Deus. Maria ficou perturbada, versículo 29, com essa palavra, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Fica calma, Maria, tá tudo bem. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lhe porá o nome de Jesus. Então o anjo traz essa notícia para Maria, né? Acredito que Maria deve ter ficado com muito medo de toda essa situação, porque afinal de contas ela não era casada ainda. Imagina o quanto que uma moça daquele contexto aparecer grávida do nada poderia ser um problema para Maria, né? E aí ele começa a tecer, o anjo ali para Maria, o enfoque da mensagem, que a natureza desse ser que ela daria à luz. Diz assim no versículo 32, ele será chamado grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esse ser que nascerá, essa criança, o seu bebê, Maria, não vai ser um bebê ordinário, não vai ser qualquer mais um ser humano. Ele será grande. Ele será grande, não grande como foi o Napoleão Grande, Alexandre o Grande, mas ele será único. Isso tem a ver com a singularidade de quem Jesus é. Jesus não foi um grande líder, um grande pensador, um grande mestre. Não, ele foi singular em sua natureza. Porque, afinal de contas, ninguém nunca nasceu da maneira como Jesus nasceu. Ninguém nunca foi concebido e trilhou uma vida como Jesus trilhou, uma vida perfeita. Maria, ela não gerou, não trouxe à existência Jesus, né? Deus existia na sua eternidade e ele se materializou, ele encarnou através de Maria. A Igreja Católica, com o passar do tempo, começou a desenvolver uma das suas bases de que Maria, ela é mãe de Deus. E sendo ela mãe de Deus, ela está num patamar isso coloca ela num patamar superior ao próprio Deus, porque ela gerou a Deus, né? Então isso é a ideia que a Igreja Católica desenvolveu ao longo do texto. Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta, tá bom? Maria não criou, ela não trouxe à existência Jesus. Jesus já existia eternamente. Ela foi somente um canal pelo qual Deus escolheu para que Jesus viesse ao mundo. Tá? Ele será chamado Filho do Altíssimo. Note que o anjo mostra para Maria que o vínculo dessa criança será com o Altíssimo, né? Não com você, Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ou seja, o cumprimento daquelas promessas, como eu falei anteriormente, né? Do reinado. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O povo de Jacó é o povo de Israel. Então, o reino dele não é um reino que terá fim. O seu reino jamais terá fim, como termina ali dizendo. Os reis da antiguidade, até hoje, né, os reis, o reinado deles, eles têm um fim. Seja hoje os grandes poderosos que existem no mundo, na antiguidade também, os reinados eles têm fim, né? Pensa assim no contexto do presidencialismo, né? Aquele presidente, aquela cúpula, ela tem um período de poder, mas com o passar do tempo ela tende a sair do poder. Tem um fim os reinados dessa terra, mas o reino de Jesus é um reino que não tem fim, que jamais terá fim. Quero te perguntar, quando você lê esse texto, quando você pensa em quem Jesus é, no poder do seu reinado sobre a sua vida, e nos símbolos que nós, muitas vezes, como cristãos, elevamos num patamar de igualdade com Jesus ou até mesmo superior a Jesus, você tem se apegado a uma religiosidade que busca substituir Jesus ou tirar Jesus desse trono? Se isso é uma verdade para você,
A Bíblia está te convidando a voltar a sua atenção para quem Cristo é. Volte a sua atenção para o verdadeiro Evangelho. E o Evangelho não está em símbolos que nós criamos. Não é a simbologia que é a manifestação da nossa espiritualidade, né? Quem é o nosso rei é Jesus Cristo, reencarnado, 100% homem e 100% Deus. E sendo ele dessa forma, isso é uma coisa que a gente não consegue entender 100%, né? Como pode 100% homem e 100% Deus? Somente dessa forma ele poderia morrer por nós. Se ele fosse somente homem, fruto ali de Maria com José, somente um bebezinho normal como todos os outros, ele não teria o poder de morrer por nós. Seria somente um homem morrendo, né? Se ele vivesse uma vida perfeita, sem pecado e morresse, ele estaria morrendo pelos pecados dele. Não faria essa substituição por nós. Então é necessário que ele seja 100% homem, mas também que seja 100% Deus, para que o sacrifício dele pague a culpa dos pecados de toda a humanidade. De toda a humanidade. E sendo ele 100% humano e 100% Deus, ele entende a nossa existência, ele caminhou aqui como nós, ele vivenciou as mesmas dores, as mesmas situações que nós passamos, a rejeição, o frio, as dificuldades, as vitórias, os momentos alegres. Então Cristo, ele compartilha conosco a natureza humana. Isso é muito legal saber que Deus, ele é humano como nós, 100% humano como nós, e também 100% divino. E hoje Cristo está no céu como humano, então ele compartilha dessa natureza e compartilhará para todos sempre com nós. Deus feito homem como nós. Pense nisso, medite nessa passagem de hoje, busque tirar delas aplicações para a sua vida e principalmente volte a sua devoção para quem Cristo é, para a divindade de Cristo e rejeite símbolos meramente religiosos. Fique com Deus, medite e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais.